vai começar agora a nossa última mesa. Esse evento todo, na verdade, é uma desculpa para eu conseguir ver minha amiga, que eu não encontrava há... Quanto tempo você está no Ministério? 7 meses? 7 meses. É o tempo que eu não a vejo. Então, Aniele Franco, quem vai mediar essa mesa vai ser o Thiago Rogero, da Rádio Novelo, que fez o Projeto Querino, e o Breno Pires, que é da revista Piauí. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Agradecendo a presença de todos. Esse evento, quem teve a oportunidade de acompanhar desde cedo, acho que engrandece muito a presença nesse momento da ministra Aniele Franco, e será uma grande oportunidade aqui da gente tratar mais aprofundadamente de temas tão importantes, né? E a ministra já é conhecida por todos, mas tem 39 anos, e tem uma atuação que vem desde principalmente ganhou uma projeção nacional, principalmente no Instituto Marielle Franco, depois da morte da irmã vereadora Marielle Franco. Participou na transição do governo Lula da área da mulher, recebeu o convite para um ministério que, no momento, não existia. Então, a primeira pergunta que eu acho que, como a gente está falando em funcionamento da máquina pública, é como é que é para montar uma estrutura quase do zero, porque as atribuições estavam presentes em outras pastas também, né? Boa noite a todas, todos e todes. É uma honra, e verdade, a Carol fez aqui uma fala que é verídica, a gente não se encontra. E aí, quando veio o convite, ela falou assim, você vai tomar café e almoçar comigo. Não aconteceu ainda isso nenhuma vez. E é impressionante como realmente a gente tenta algumas vezes, já tentamos algumas vezes e não rolou. Agradecer o convite, agradecer por estar vendo também vários rostinhos conhecidos e pessoas que eu admiro. E eu sempre gosto também, né, mesmo sabendo que você deve ter ali passado um olho na bio para falar, né, as atribuições que a gente sabe que faz parte, né, Tiago, e é de praxe. Mas eu sempre gosto de começar me apresentando também, né, porque eu acho que quando a gente tem essas trocas é muito mais quem está aqui para ouvir e trocar com quem está falando, não só para eu falar, né? Eu sempre acredito muito nisso e são valores que eu não largo. Então, eu sou cria da favela da Maré, eu sou mãe de 2 meninas, sou doutoranda em linguística aplicada. Não faço ideia quando eu vou terminar meu doutorado, mas estou tentando firmemente ali ser uma aluna, né, minimamente responsável diante da loucura da agenda. E, sim, estava no GT de transição, né, no grupo das mulheres, e hoje, inclusive, a ministra Nilma esteve lá no Ministério. E foi engraçado que eu fiz para ela perguntas assim, meio tiete, né? Eu falei, o que foi o seu maior desafio e o que foi o seu maior aprendizado? E ela falou as duas coisas que, se me perguntassem hoje, eu falaria, não com as mesmas palavras, obviamente, mas falaria também. E quando você traz a questão da estruturação, né, desse desafio de montar um ministério que sai de um status de secretaria, eu podia elencar aqui para você vários desafios, mas eu acho que o maior desafio para a gente, quando chega assim e começa a entender a máquina pública, né, primeiro, a velocidade de como as coisas acontecem, né, que tudo é muito mais lento do que quando a gente está, né, Mari está ali, que é maravilhosa da sociedade civil, fez vários trabalhos comigo no Instituto Marielle Franco, do que a gente está ali falando, faz aqui, pega, tal, contrata, é muito mais simples. Então, essa parte é muito desafiadora. A segunda questão a gente estava entrando no ministério que tinha 4 milhões de orçamento. E aí foi onde começou o meu maior sonho dentro desse governo hoje, que é fazer com que outros ministérios e outras pastas se sensibilizem com a questão gênero e raça. Então, assim, esse é o meu maior sonho. O meu sonho de legado, de mundo ideal, é conseguir estruturar o ministério, que a gente já conseguiu fazer. Então, hoje a gente já tem, né, um organograma completinho e tal, mas deixar uma entrega de legado que a gente possa sair daqui e dizer, olha, eu tinha 4 milhões, mas eu estou saindo do governo com, sei lá, 120 milhões, porque na educação agora tem 10 milhões para a igualdade racial, na saúde tem tantos milhões, e deixar isso como um legado para outras pessoas, para outras gestões, porque é difícil a gente pensar...
E aí, voltando para a sua pergunta, é difícil a gente pensar nas prioridades, porque a gente teve que enumerar as prioridades, então, de 1 a 10, sei lá, de que a gente ia conseguir entregar nos primeiros 6 meses, mas, ao mesmo tempo, também ser demandado o tempo inteiro pelas emergências que acontecem e que atravessam a gestão. Então, acho que esse é o maior desafio. E, para resumir tudo que eu falei, porque eu falo para caramba, porque eu sou professora de formação, tempo. Então, assim, a gente ter o tempo de qualidade para planejar, para executar, para estruturar, para pensar. Aí acontece alguma coisa, você tem que estar presente. Aí tem um convite para uma viagem que, às vezes, é essencial para a incidência política internacional ou nacional, e você tem que estar presente. Então, todo o desafio da estrutura passou por um trabalho excelente do GT de Transição. Eu acho que isso é sempre bom lembrar. Acho que tinham ali pessoas, inúmeras pessoas importantíssimas para a igualdade racial, mas também passou pelo nosso jogo de cintura de entender, olha, não é no nosso tempo, é no tempo da máquina pública. E também não vai ser tudo do jeito que a gente pensa. Então, a gente vai ter que ter aqui um jogo de cintura para saber que nem sempre a gente vai estar ganhando, mas também para não desistir e não abrir mão dos valores. Resumindo muito, perdão. Ministra, ainda na questão do Breno, pensando no dia 1, assim, porque, além do fato de que, pela primeira vez, existe um Ministério da Igualdade Racial, né, a CEPIR ela chegou a ter status de ministério, mas ainda era uma secretaria vinculada à presidência, depois ela mudou de pasta, mas agora é um ministério. Como que foi o dia 1 no sentido físico mesmo? Assim, por exemplo, vocês tinham uma sala, vocês tinham mesas, vocês tinham cadeiras, assim, e uma outra coisa que, por exemplo, nesse livro, né, que serviu de referência para o quinto risco, para esse encontro e tal, é citado muito da memória dos funcionários, né? Como que funciona isso no Ministério que não existia? Assim, quem tinha a memória dos procedimentos da pasta, ou vocês precisaram criar do zero? Então, são meio que essas duas perguntas. Nós tínhamos um espaço físico, sim. Era isso, como toda a estrutura do governo, né? A gente troca de gestão, e aí aconteceu algo que eu achei que não tinha a menor possibilidade de acontecer, que eram pessoas que estavam saindo, deixando, né, tais ministérios ou tais espaços físicos destruírem aqueles lugares, porque as pessoas que entraram eram pessoas que pensavam diferente deles. Por exemplo, eu não consegui, no início, um apartamento funcional. Sim, os apartamentos funcionais que estavam disponíveis para ministros e ministras não estavam em condições que a gente conseguisse habitar logo de início. Então, isso passou, né, deve estar passando ainda por uma reforma e tal. Agora, vindo para a sala, é isso, a gente tinha tem uma sala, que é a mesma sala do início e tal. Nós visitamos antes ainda da posse o lugar para entender a questão de espaço e tal. As coisas foram se acertando, porque era também, eu acho, né, que era pedir muito, de estar tudo muito perfeito e tal, mas a gente tinha um espaço bonitinho, tinha para mim, tinha para a secretária executiva, né, ainda está em reforma algumas partes do nosso andar, mas a gente tinha acesso e tinha um lugar para trabalhar. Em relação à memória, tinham alguns servidores, sim, que ficaram, né, que a gente manteve, e aí veio esse jogo de cintura e desafio que eu falei na primeira pergunta, que era, logo ao iniciar o trabalho, a secretaria, né, porque a CEPIR era uma secretaria, tinham pessoas extremamente eficientes que trabalhavam ali, e a gente fez a fala, olha, é o seguinte, a gente está aqui para trabalhar, tem 57% da população que precisa da gente, eu não estou aqui para entender e saber em quem você votou, mas a gente vai ser linha dura no que a gente acredita. Não, então, tem fulano, ciclano, beltrano. Muitas pessoas pediram para sair, tipo, a gente não quer ficar. Mas aquelas pessoas que minimamente entregavam trabalho, que a gente fez entrevista, que falou, não, eu quero, eu estou aqui independente disso, eu tenho um trabalho a cumprir, eu sou servidora ou servidor, se mantiveram nos seus cargos e nos ajudaram com isso. Tem alguns pontos dentro da CEPIR, que agora a gente traz para dentro da secretaria no Ministério, que era importantíssimo ter alguém que já tinha feito, já tinha trabalhado antes, até para mim também. Por exemplo, você assinar um documento tal em um lugar tal. Então, isso tudo a gente teve que pedir ajuda para pessoas que já estavam e manter a partir dali. Então, ficou, né, algumas pessoas ficaram, mas também tem o outro lado. A gente já chegou para trabalhar e tinha, assim, uma servidora que, por exemplo, me recebeu com a camisa da Damares. E eu achei aquilo fofo, né? A gente usa a camisa dos ídolos. Porém, eu falei, essa daí a gente sabe que não vai...
Mas, enfim, é isso. Tipo, eu colocaria uma camisa da minha irmã para trabalhar. Sei lá, né? Do Martin Luther King, ou de alguém que você... Mas era a camisa da Damares. E aí, é isso, assim, tipo, eram os sinais. E aí, essa pessoa pediu para sair, obviamente, né, logo depois e tal, na primeira semana, tipo, no dia 2, assim, eu diria, né? Que nós chegamos lá, porque teve a posse no domingo, depois, na segunda-feira, a gente chega no lugar e estava assim. Eu falei, gente, não tem a menor condição. Mas também, é isso, né? A gente vai aprendendo a lidar nesse lugar, sabe, Tiago? Que também é um lugar desse respeito, da empatia que eu tanto friso. Assim, eu não posso agir diferente do que eu defendo. Então, eu sou aquela pessoa que eu fui cuspida na cara por ser irmã da Marielle e mandada embora de 3 escolas porque era irmã da Marielle. Então, eu não posso chegar nesse lugar de poder, né, que, entre aspas, de poder, onde as pessoas colocam a gente, e mudar quem eu sou. Então, eu preciso manter o diálogo com todo mundo que pensa diferente e tal. E essa coisa da memória, inclusive, serviu para quando eu fui sabatinada tanto no Senado quanto no Congresso, assim, quanto na Câmara, porque as pessoas falavam, eu fiz tal coisa. Eu falava, sim, eu sei, eu acho perfeito. Então, os projetos que você fez, que deram certo, a gente está analisando para dar continuidade. Aqueles que não servem agora para o que eu defendo de projeto político, então, perpassou um pouco por aí. Já estou entrando em outro assunto, né? Está vendo? Só para esclarecer uma coisa, esclarecer com você, né? Não no sentido de esclarecer o que você falou. Esses servidores que foram herdados e que pediram para sair, ou mesmo essa servidora que estava com a camisa, são servidores do tempo em que a CEPIR ficou sob a aba do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos? Ou você herdou de que pastas esses servidores que pediram para sair? A gente herdou de vários lugares. Até, por exemplo, até da FUNAI tinha, sabe? Então, assim, não era só de um lugar específico, não. Mas muitos, sim, vindo do MDHC, mas também tinham de outros lugares que estavam cedidos, por exemplo, que vinham até, tinha assim, eu era chefe de gabinete do secretário tal, mas eu era do gabinete de um deputado X. Agora eu vou voltar para lá. Então, tinha, assim, dos mais diversos lugares que você possa imaginar. Ministra, a senhora falou dessa servidora que a recebeu com a camisa da ex-ministra Damares, e outro tema que você colocou foi sobre orçamento, né? E que é um tema que a gente acompanha bastante. Há pouco também teve aqui a presença do Galípolo, que é secretário executivo do Ministério da Economia. Como é que é para a senhora ter 4 milhões de reais de orçamento, sendo que, atualmente, 4 milhões de reais é mais ou menos 1/8 do que cada deputado federal tem para indicar só de emendas parlamentares individuais por ano? Então, eu digo assim, quando a senhora fala em 120 milhões, isso é o que 2 senadores podem enviar de emendas parlamentares todo ano. E trazendo esse tema, assim, é uma constatação minha que eu queria que a senhora pudesse elaborar em cima, o quanto que ainda falta percorrer para trazer aquela frase do presidente Lula, né, de que ele quer colocar o pobre no orçamento. Quando é que ele vai colocar, né, a igualdade racial no orçamento também? Tem várias coisas aí. Aí eu vou falar do âmbito ANL pessoal, quando chega e se depara com esse valor, e a ANL ministra depois. Quando eu falei 4 milhões, eu falei, caraca, eu vou fazer um monte de coisa, né? Aí você chega ali e pensa, é isso, né? A pessoa professora, sai de um instituto. Aí eu pensei, Instituto Marielle Franco, né, Mariana? O que você é? Pô, sociedade civil, 4 milhões, tu fala o quê? Estou rica, vou mudar o país. Mas, brincadeiras à parte, Breno, é óbvio que quando a gente sai da transição, que a gente pega um orçamento e olha, a gente pensa assim, meu Deus, 57% da população, o que eu vou fazer com isso? Hoje, né, depois da PEC, a gente chegou a 90 milhões. Sendo que essa divisão, quase 37, era só para a estrutura do Ministério mesmo, para dar conta das viagens e outras coisas. Aí eu acho que tem uma coisa importante a falar. O Ministério dos Direitos Humanos, né, é a EXPOA-mãe, então a gente tem igualdade racial e mulheres, né, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que tinha já um orçamento também previsto, minimamente, para aquela situação. Quando a gente começa a participar dos PPAs, quando a gente começa a sentar com os bancos, e aí abre um outro parênteses aqui para te responder, que era a minha imagem, figura internacional dos trabalhos que já tinham sido feitos, também nos ajudou. Então, por exemplo, a gente conseguiu sentar com o CAF, né, com o banco, e pensar agora investimento para a Bolsa de Estudo para jovens negros. E aí, na mesma semana, a gente sentou com o BID. E aí, a gente foi para a ONU agora, e aí o Banco Mundial... Então, assim, eu tive que dar os meus pulos, falando de uma maneira bem transparente, como eu gosto de ser, que
eu sei que o meu ministério tem que ser transversal, e eu sei que, para isso, eu também tinha que me movimentar. Tudo bem, o presidente está ali fazendo, né, e fez uma jogada extremamente eficiente desse início para colocar o dinheiro da PEC e outras situações, mas a gente sabe que, no dia a dia, a gente tem que dar conta de movimentar aquilo ali. Um exemplo clássico é o PPA participativo. A gente, semana passada, nós estávamos em 20º lugar, hoje a gente está em 8º. Sim, é isso. Assim, a nossa incidência também política vai contar com isso. E a outra coisa é, como eu comecei falando, da questão da transversalidade, porque eu acho que tem uma coisa que da nossa articulação mesmo também, de conseguir trazer outros ministérios para esse lugar onde a gente consiga fazer, olha, é importante. Por exemplo, eu sentei com o Camilo nas primeiras semanas e conversei com ele sobre, além da lei de cotas, né? Isso. E, além da lei de cotas, a questão da educação antirracista. E, quando eu falo educação antirracista, acho que qualquer pessoa que tenha minimamente conhecimento sabe que tem vários pontos. PNLD. Então, vamos pensar nesse material didático onde vai ter uma criança negra que vai olhar e vai se identificar ali. Então, como é que a gente consegue trazer isso? Eu falei, Camilo, você tem a oportunidade de fazer uma revolução na educação agora. Você tem a capacidade para isso, você tem orçamento para isso. Então, eu preciso de algum investimento para professores antirracistas. Eu preciso de um investimento que a gente possa... como que a gente fortalece a lei de cotas? Pensar na bolsa permanência para tal pessoa. E ele topou. Então, assim, a gente tem as equipes trabalhando desde o começo do ano para isso. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas eu acho que o presidente também já tem dado sinais e demonstrado os interesses, né? Na medida do possível. A gente tem 5, 6 meses de governo. A Carol falou 7, mas 6 meses, parecem 7 anos, mas são 6 meses, que já está tentando ali trazer o pobre para o orçamento, com programas que têm sido construídos e feitos a várias mãos, que eu acho que são importantes. Então, para além de pensar o PPA, para além da gente, dentro do Ministério da Igualdade Racial, trazer as cooperações, né, e as articulações transversais, eu estou ainda entendendo e aprendendo a manusear essa máquina pública, mas estou sentindo que esse é um caminho que tem trazido sucesso para a gente, para dentro do Ministério da Igualdade Racial, que é sentar com as pessoas e articular transversalmente, sabe? Não sei se a gente... Desculpa, pode me dar um corte. Não, de jeito nenhum. Só para ficar claro... Ministra, só para ficar claro para o público, porque o PPA, a gente sabe que é planejamento plurianual, mas, no caso específico, né, do seu ministério, você falou que ele saltou para 8º. Pode explicar exatamente do que isso é? Do PPA participativo, desculpa, posso. É que, para além do PPA, né, o grandão lá, o robusto, a gente tem o PPA participativo, que é onde a gente coloca os programas de cada ministério. Então, a gente colocou um programa assim, bem amplo, porque é isso, por exemplo, combate ao racismo e promoção da igualdade racial. E aí, cada ministério colocou o seu e está lá para votação e está aberto. Inclusive, já convido aqui as pessoas negras e não negras que queiram ajudar. bit.ly, né, / igualdade racial, PPA, e aí a gente saiu de 18º ou 20º, agora não me recordo bem, para 8º, pedindo para que as pessoas pudessem votar para a gente subir. Isso é o que vai definir a prioridade de alocação do orçamento, é isso? Do participativo, isso, sim, do social, onde a gente vai ter sociedade civil, né, sociedade como um todo, debatendo e fazendo com que isso seja importante dentro do orçamento do governo. Dentro dessa questão da transversalidade, que é uma questão antiga também, está na própria formulação da CEPIR, está na formulação do Estatuto da Igualdade Racial, existe essa conversa há muito tempo, né, que a questão racial ela tem que ser transversal, no sentido de que, senão, porque o seu ministério ele pode ter o potencial de... Ele não acaba em si mesmo, né? Por exemplo, você tem um orçamento de 4 milhões, e ainda que você tivesse um orçamento gigantesco, se só o seu ministério promovesse iniciativas de promoção da igualdade racial, você não atingiria os resultados. Sempre precisa dos demais, né? E aí você citou agora o exemplo do Camilo, que, de certa forma, embora a trajetória dele não seja marcada por essas questões, de certa forma, ideologicamente, ele está mais ou menos alinhado, por ter vindo o histórico de partidos de esquerda e tudo mais. Como que tem sido essas conversas com quem não é... ou quem e a pasta da educação já é uma pasta que... Essa associação com a questão étnico-racial ela já é mais visível. Você tem a lei de cotas, fica muito claro. Mas uma grande dificuldade do brasileiro, em geral, é entender que a questão racial ela permeia tudo, absolutamente tudo, né? E, por isso, é importante a transversalidade. Como tem sido esse diálogo, especialmente nas dificuldades, assim, talvez não dê para citar nome, mas que tipo de dificuldade você tem encontrado para convencer os outros que, talvez, ideologicamente,
não sejam tão alinhados a essa questão ou não percebam a importância dessa questão para o governo e para a sociedade brasileira? De dentro do governo. Dentro do governo, nas suas conversas para tentar a transversalidade. Sim, não, eu acho que tem assim, o dom que Deus deu da pessoa ser simpática, né, e atleta, então eu não desisto. As pessoas me falam assim, olha, você não me deu aquela agenda, mas eu vou voltar, porque eu não desisto. Mas eu ainda não tive nenhuma resistência, eu juro, não é porque está cheio de jornalista aqui, não, mas é porque eu ainda não tive mesmo uma resistência de ninguém que falasse assim, olha, não tem como, não vou e tal. Eu tenho sido muito bem recebida em todas as vezes, em todos os lugares, todas as vezes que eu falo, olha, isso aqui a gente pode fazer. Por exemplo, a gente sentou com a Ambev, com a Coca-Cola, com diversas empresas grandes e também menores. E aí, quando eu fui a Ubatuba com o Alckmin, né, para ver a questão do quilombo, aquela tragédia que aconteceu lá, eu falei, olha, a gente pode fazer muita coisa dentro das empresas aqui. Não, vamos falar e tal. Então, já tem essa agenda encaminhada. Então, eu entendo também, Tiago, aí tem o outro lado, né, que é o lado que a gente sabe, para quem estuda a questão racial, para quem lida com isso no dia a dia, que nem todo mundo entende ainda a importância do mínimo que seja de ter um letramento racial. Não é fácil. As pessoas muitas vezes falam, sim, nós somos antirracistas, sim, a gente está aqui para ajudar na luta, na pauta, mas aí você pede para assim, vamos ver esse gabinete. Vamos começar por ali, né? Aí você vê, quais os gabinetes ou as pessoas que têm. E eu estou falando isso no geral, assim, estou falando a nível, senador, deputado, enfim, que a gente for olhar e pensar. E aí tem o outro lado, que a gente sabe, que é aquele, infelizmente, o racismo velado. As pessoas falam assim, não, aquela velha frase que a gente odeia repetir, mas a gente sabe que é real. Eu até tenho amigo preto, sabe? A menina que trabalha lá em casa é negra, então, assim, tem esse lado também. E é óbvio que, para a gente, ninguém vai falar isso. Né? Ninguém que tenha ali minimamente escutado o seu podcast vai chegar para você e falar, não, Tiago, não vai. Então, assim, para mim também não. Então, as pessoas ficam naquela situação do tipo, vou atender, vou falar, vou conversar, e a gente tem que ficar em cima depois para falar. Mas, quando eu falo do letramento racial, é um letramento que passa por tudo. Passa pela comunicação, um letramento que passa por a gente também exemplificar e falar, olha, tem tais dados aqui, por exemplo, os cotistas, a lei de cotas, sabe? Por que a gente defende tanto a lei de cota? Que, se você parar para pensar, 20 anos atrás, 3% das pessoas negras se formaram em ensino superior. Agora, a gente já tem quase 50%. Então, assim, tem um dado, isso, é fato. A gente precisa falar sobre isso. Então, quando eu vou sentar para pedir orçamento, para pedir uma pauta, para falar assim, olha, a comunicação ela tem que ser mais antirracista, é porque eu estou mostrando dados. Não dá para você ter um jornal que fala bandido faz isso e jovem que está ali é o cara branco. Então, até isso a gente fica tentando passar o tempo inteiro. Mas eu não tive ainda, de verdade, aquela pessoa que falasse, não vou atender, não quero falar. Pelo contrário, assim, tem ministro que eu não consegui sentar ainda por conta da agenda, que fala assim, você falou, mas não chegou ainda, hein? Está na hora de a gente botar aquilo para frente e tal. Então, graças a Deus. Né? E fora do governo, né? Aí é outra coisa. Então, assim, a gente acompanha bem, inclusive, é tema de muita discussão. Eu estava conversando com o Petri um dia desses, né? A gente tem um presidente da Câmara que, em alguns jornais, é retratado como se fosse um estadista. E, na verdade, estava ameaçando, por exemplo, implodir o seu ministério, né? O Ministério da Igualdade Racial, e, entre outros, na MP, que tratava da reestruturação dos ministérios. Então, eu queria saber como é que é essa relação com o Congresso, como é que é a conversa. Você já sentou para se reunir com algum líder do Centrão, conservador, enfim... Como é que é a sua experiência nessa seara, que também é necessária para alcançar os objetivos da pasta? Claro, com certeza. Ainda não sentei com nenhum líder do Centrão, sentei com o Arthur Lira, logo no começo do ano, ainda sentei 2 vezes com ele já esse ano. A gente recebeu inúmeros deputados, tanto de esquerda, mais para centro-esquerda, assim, as pessoas que pediram a agenda a gente recebeu, obviamente. Mas tem uma coisa que aconteceu, na verdade, 2 coisas que aconteceram que eu acho que foi assim essencial também para essa postura. Primeiro, que quando vem um convite para ser ministra, as pessoas falavam, é só a irmã da Marielle. E aí, muitas vezes, a gente tinha que bater com um currículo mesmo, para dizer que, para além... E é óbvio que o meu maior orgulho é ser irmã da Marielle, mas falar do currículo, porque, além de ser mulher negra e ter aquela coisa da geração, né, de falar assim, chegou agora na política, já que está com essa coisa toda...
E a gente se impor e falar, de mostrar, né, o currículo e tudo. Isso é um ponto. O outro ponto chegaram os convites para ir para o Senado, para a sabatina do Senado e também na Câmara. E eu fui literalmente armada, assim, dentro de mim, pensando, vão querer, né, me machucar ou falar da minha irmã, porque quem conhece o histórico, quem minimamente sabe como é que é, sabe que o calcanhar de Aquiles para atingir a Aniele ia ser falar da irmã dela. Então, vamos por esse lado. E aí eu não passei por isso. Assim, a gente chegou no Senado, inclusive, citei o nome dela aqui já, mas a senadora Damares fez uma fala muito receptiva, não só para mim, mas também para os meus pais, que estavam presentes no dia. Por acaso, meus pais estavam aqui em Brasília me visitando. Cheguei também na Câmara. Tinham 2 ou 3, se eu não me engano, deputadas de direita que sentaram, fizeram perguntas também muito pertinentes, e eu respondi. Mas eu tenho tentado, sempre que sou convocada ou convidada, enfim, para qualquer tipo de diálogo, falar o que eu sempre digo. Eu falo assim, olha, é muito fácil sentar com o Tiago, por exemplo, que pensa muito parecido comigo. Então, a gente vai sentar aqui, podia abrir, tomar um chopp, uma caipirinha, e ficava eu e o Tiago aqui horas, e a gente ia bater. Agora, é difícil você comunicar para quem não pensa igual a você. E é desde o dia 1, desde de instituto, eu sempre falei, esse é o desafio da nossa comunicação. Por isso tem o corre da ministra, porque aí o corre vê um pouco de tudo. Vê com quem você está sentando, com quem você está falando, que você é mãe, que você humaniza a situação de ser uma ministra que estuda. Então, a gente precisa ter um posicionamento, Breno, que é sentar com quem quer sentar com a gente também e pedir para sentar, obviamente. A gente está tentando buscar agora, né, o apoio para essa questão da revisão da lei de cotas, então eu vou sentar com todo mundo, eu não tenho problema nenhum. Eu vou sentar e vou defender a minha pauta. Óbvio que a gente precisa do respeito, do lugar, do limite do respeito que a gente precisa ter. Eu tenho falado muito isso. Assim, muitas pessoas, quando eu entrei para o Ministério, Carol é uma amiga próxima, a Mari também, as duas Maris, né? Tem 2 Maris aqui que são amigas próximas, sabe? E eu, no dia do convite, eu liguei para muita gente para saber se eu viria para esse lugar. Porque eu sabia que isso talvez fosse uma dificuldade. Não para mim, mas para as pessoas quererem sentar comigo. E eu pensei, cara, eu vou entrar nesse lugar, não sou filiada a nenhum partido, nunca fui candidata a nada, assim, estava fazendo política, né, que sai de um luto para uma luta gigante, mas eu vou fazer da maneira que eu sei, da maneira que eu aprendi a fazer. E aí é uma frase que eu tenho de símbolo, que é a minha jornada dentro desse ministério, que é: eu não vou mudar para caber na política. Eu não vou mudar. Eu me recuso a mudar quem eu sou, como eu me visto, como eu falo, como eu brinco, como eu faço política, para caber dentro da política. É a política que tem que mudar e cada vez mais ser transformada para que pessoas como eu, como o Tiago e como algumas pessoas que estão aqui caibam, porque a política, sistematicamente falando, historicamente, não é para a gente. Então, mesmo sendo hegemonicamente cheia de homens brancos, héteros, que estão ali para pautar e para ditar o que eles querem na política, eu não posso, eu vou usar a palavra contaminar, entre aspas, eu não posso me contaminar por isso. Eu tenho os meus valores, e é óbvio, né, que se você falar assim, mas aí se fulano de tal, sei lá, não vou botar nome na minha boca, não, passar e te cumprimentar. Talvez eu não cumprimente, dependendo do que a pessoa fale, dependendo de quem seja a pessoa, dependendo do que já tenha falado de mim ou da minha irmã no passado. Mas, talvez, se for uma pessoa como a Damares, que minimamente chegou com educação e falou comigo, eu vou responder e vou tratá-la com educação. Mas espero ainda sentar com bastante pessoas que me tratem minimamente com respeito. Mas você falou que não vai mudar, que não pretende mudar. Já houve, desde o período que você assumiu... Você é a ministra mais jovem do atual ministério, não? Não. Desde o período... Uma das mais jovens. E você tem o seu jeito, que é um jeito naturalmente Sim. muito carismático, e que conquista também pelo fato de ser um jeito coloquial, né? Enfim, você tem toda a sua formação acadêmica, mas comunica de forma coloquial, não se furta até de falar palavrão, às vezes. Já tive em evento que você falou Antes palavrão. de ser ministra, Tiago. Pô, fala o da Ana Flávia aqui, não teve? Eu acho que eu tive numa posse da diretora. Mas gente, ele está me colocando no lugar assim, ao vivo. Cheio de repórter daqui. Não pode ser isso, que não, pode ser que não. Mas eu acho que, no mínimo, um caraca teve na posse da Ana Flávia, que era um espaço... Caraca não é palavrão, não Thiago. é palavrão. É vírgula, né? Mas já houve carioca. alguma pressão de algum...
ou de alguém de rito, de cerimonial, ou de algum de seus pares, de alguma coisa assim, para provocar esse sentimento seu de eu não vou mudar, ou alguma mensagem nesse sentido? Não, não teve. Mas, assim, eu sentia... Nunca fui confrontada para isso, mas assim, eu sentia nos olhares, às vezes, de chegar, por exemplo, quando eu cheguei para tomar posse, que eu estava de trança. Sim, aí as pessoas já olham, ai, que cabelo diferente, mas botou cabelo para quê? Sabe? Então, assim, tem algumas situações assim que eu fico pensando, caramba, a gente está nesse lugar, a gente tem que naturalizar cada vez mais. Sim, verdade, se eu tiver vontade com alguém, né, tomando uma caipirinha ou qualquer coisa, eu vou xingar. Eu sou carioca, gente, eu xingo. Ainda sou atleta, então eu jogo, é isso, a gente xinga jogando vôlei, é normal. Mas nem é nesse sentido assim que eu tô querendo dizer, não. Assim, é óbvio que tem uma formalidade, e aí tem uma coisa que é fantástica, que o pessoal da comunicação que trabalha comigo, quando eu fui para o Senado, que foi a primeira sabatina, a Juliana Guzmão, que é da comunicação, né, do gabinete, da Roberta, que é a secretária executiva, chegou para mim e falou assim, olha, Aniele, eu acho que esse seu jeito é incrível, tem que fazer isso mesmo, tem que ser assim, tem que sorrir, tem que brincar e tal. Mas você precisa entender que vão ter momentos que você vai ter que ser a Aniele ministra e a ministra Aniele. No Senado, eu quero que chegue a ministra Aniele. E eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Assim. Tem momentos que eu consigo ser a Aniele ministra. Por exemplo, eu achei um lugar para jogar vôlei em Brasília, porque eu prefiro bater na bola do que bater nos outros. Então, senão eu vou surtar, eu vou ficar doida. Eu falei, vou achar um... Então, eu jogo vôlei. E aí, eu chego para treinar, às vezes, 6h30 da manhã, as pessoas... Eu falo, gente, é a Aniele, hoje é a Aniele. A Aniele está de shortinho jogando vôlei, eu vou jogar vôlei. Então, assim, vocês têm que naturalizar que a gente tem uma vida fora daqui. Então, os olhares e algumas falas, assim, a gente sente, né? E vai sentindo, mas também vai fortalecendo. E, muitas vezes, é isso, a gente está em Brasília. Então, tem muito amor, as pessoas param, a gente fala, oi, Inês, posso tirar uma foto e tal. Mas também tem aquela galera que está na academia malhando com você às 6h30 da manhã, que é a hora que eu costumo ir, para estar já arrumada às 8 e pouquinha. Fala, a ministra na academia, vai lá para o outro lado. E eu boto meu fone e eu falo, nem aí. E vou seguindo. E tem aquelas pessoas que passam e falam, olha, eu sou servidora de não sei o quê, tá? É uma vergonha ter vocês do governo. E você sorri, porque você está em Brasília, então você nunca sabe quando está sendo filmada. O que a vontade é falar, tomar um suco. Mas a gente mantém a postura. Então, eu divido a Aniele ministra e a ministra Aniele, mas é natural. Eu tenho 39 anos. Já teve um outro exemplo de estar entrando em um ministério que não era o meu, num prédio, e fala assim, você vai aonde? Fala, não, eu tenho um encontro com o ministro. Mas ela é ministra de quê? Você é ministra? Porque não tem nem cara de ser ministra, nem jovem, tá nem com roupa de ministra. Então, assim, esse tipo de situação, a gente vai... Enfim, é cansativo, a gente vai o tempo inteiro se reafirmando e tal. Eu brinco com a menina, a Thay, por exemplo, que está aqui, que cuidava no instituto, cuidava de look e tal, no início, fala assim, não, mas você não pode colocar uma saia aqui. Aí eu falei, gente, eu joguei vôlei a vida inteira, eu sou encorpada. Se eu não puder usar uma roupa de 39 anos, eu vou ter que começar vou ter que bater lá no Lula e falar, presidente, estão falando da minha roupa que não está nem decente. Então, assim, a gente vai ter que começar a estar nesse lugar também. É uma postura que a gente precisa assumir e reforçar. Eu estou me alongando para dizer que não houve, assim, em alguns determinados momentos, eu sentia que sim, mas, ao mesmo tempo, também é impor um pouco como no dia do convite. Eu falei, o senhor me quer? Eu vou trabalhar. Eu tenho os meus valores, mas o senhor me quer, eu vou trabalhar, eu vou entregar o que eu tenho, o que eu defendo, eu vou trazer para cá. Então, é como isso. Se a Aniele vem completa, a Aniele vem com o jeito que a Aniele fala, se comporta, sorri, se veste e bota o cabelo a hora que quer. Inclusive, estou até com saudade de fazer umas tranças. Faz tempo que eu não faço. Só fazer mais uma, Breno, que essa é sobre o presidente. Né? O presidente, quando ele faz a escolha para ter você como ministra, ele sabe, naturalmente, o que está vindo. Como você disse, você tem um currículo prévio ao Ministério. Né? Você, enfim, além das suas formações, o desenvolvimento, né, um bom período como professora e agora, nos últimos anos, trabalhando de forma muito forte no terceiro setor, no Instituto Marielle. E você é uma figura que, ao presidente, obviamente, para uma parcela pequena da população que
enfim, age como a gente sabe em relação à memória da Marielle, mas é uma parcela pequena da população, mas para uma grande parcela da população, especialmente no campo que o presidente mais atende, é muito bom estar associado à sua imagem, né? Por exemplo, a gente, na semana passada, você foi eleita uma das 12 mulheres do ano, né, pela revista Time. É muito positivo estar associado a você, assim. Isso já... Eu queria saber se o presidente já começou a, entre muitas aspas, pagar por isso, no sentido de você, em algum momento, você já precisou pedir para ele comprar uma briga interna sua ou externa, assim, e como que foi a resposta para isso? Se já houve isso e se ainda não houve, se você prevê isso e se você vai lançar a mão dessa carta também quando você precisar e o que seria uma situação que te levaria a bater na porta e falar, senhor presidente, ó, agora é a hora, hein? Uma pergunta só, né, Tiago? Tiago não faz nada simples nessa vida. Não houve. Espero também que não haja, nem tão cedo. Mas teve uma situação que não houve mesmo. Mas a coisa do decreto, a situação do decreto foi muito boa para ter o senso e a prova e o gostinho da confiança que se tem na gente, né? Eu digo na gente porque a Esther Dweck estava comigo no dia. Então, a gente foi para o despacho com o presidente, e a Esther, assim, é isso, tem sido uma parceirona, né, nessas construções. E ele olhou para a gente e falou assim, é mesmo? Aí a gente falou, não, pode confiar, é isso. Tipo, eu falei para ele, não tem gasto nenhum, mas o ganho político, o senhor, é isso, é imensurável. Assim, o senhor cria a CPI 20 anos atrás, agora o senhor retoma o Ministério da Igualdade Racial. Quer coisa melhor? Tipo, e eu já pensando, jogando lá para frente. Eu falei, 2025, quando se anunciar que o senhor teve a esplanada mais negra desse país. Então, tá bom. Então, assim, não era bem comprar uma briga, mas eu tive que defender aquele posicionamento. Ele falou, tá bom, então eu confio em vocês duas, vamos fazer. Mas ainda não passei por essa situação, não sei. Quando chegar, depende muito do que... Ministra, quer falar. perdão, só para explicar, que eu acho que algumas pessoas não podem... O decreto, desculpa. É o decreto que institui 30% Perdão, de cargos. Só porque, para não ficar... Bom, está do lado dos jornalistas, passado, né? Ponto. São 30% dos cargos na administração pública federal, inclui ministérios, autarquias, empresas estatais. Sim. E aí, aproveitando, assim, seguindo a sua resposta, mas eu queria também que falasse como é que isso está se implementando na prática, né? Ou se, por enquanto, ainda está muito na teoria. Não, está na prática já, só que a gente está agora, nesse momento, fazendo o levantamento que acaba na primeira semana de julho, onde todos os servidores e servidoras podem entrar e preencher o quesito raça e cor, para que a gente tenha dimensão do quanto que já andou, né, e do quanto ainda falta andar. Por exemplo, no GT de transição, a gente tinha 1,3%. Eu sei que só meu ministério deve ter colocado pelo menos até 15 ou 10, porque só tem a maior parte lá, de 80 e poucos por cento, são de pessoas negras. Mas, junto com a Esther, nós lançamos, né, essa atualização no sistema e a gente vai ter dados mais concretos para te falar enquanto está na primeira semana de julho, a gente vai ter esse levantamento. Me perdi na outra pergunta, mas acho que respondi. Legal, não, seguindo nessa temática também, que foi até uma fala mais cedo da Luciana Servo, que é a presidente do IPEA, falando que tem uma intenção também de ampliar a presença da... Ela falou que a presença dela representava, de alguma maneira ou de outra, uma escolha política por dar representatividade, né? E como que, nesse seu trabalho, que também é transversal, a senhora acha que vai ser possível trazer, desculpa pela senhora, porque assim, a gente está falando aqui de uma maneira informal, mas Brasília tem isso, né? Às vezes a palavra fica inculcada na pessoa, a respeito de que essa seja a decisão política padrão e não uma decisão política excepcional, né? Que vem em um governo progressista, né? Mas que até pouco tempo era, enfim, o completo oposto, né? Sim. Eu concordo com a Luciana, acho que é difícil a gente pensar quando que isso vai ser a regra e não a exceção. Eu sinto que o presidente já deu uma avançada muito grande nisso, mas, às vezes, nem todo mundo que está ao redor pensa assim. E é natural. E a gente precisa trabalhar para que isso vire a regra. É como que a gente fala para pensar agora os passos no presente para que a gente possa afirmar no futuro. Então, a fala dele no discurso de posse, né, tanto no Palácio quanto no Congresso, era muito voltada para direitos humanos, igualdade racial e mulheres. E aí, ele falava, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá vendo, né?
cheio de responsabilidade. Só que não é só minha responsabilidade. Ou não era somente do Silvio, ou não era somente da Cida. É uma responsabilidade conjunta e tem que ser uma via de mão dupla. Assim. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu lembro do dia da indicação da Luciana e eu falei, caramba, que bom. Aí vão ter momentos que a gente vai ganhar, vai conseguir conscientizar, e vão ter momentos que não. E isso faz parte do jogo. Assim, o que a gente não pode desistir e nem falar, por exemplo, muita gente tem me questionado agora sobre a questão do STF. As pessoas falam, mas já foi uma vaga, e a segunda vaga? Eu vou continuar com o meu posicionamento, que é, por mim, teríamos uma mulher negra. Eu não vou abrir mão do que eu defendo e do que eu penso. Por mim, teríamos uma mulher negra na segunda vaga. Sou eu que decido? Não. Mas o meu posicionamento é esse. Assim, e em diversos lugares também, se eu pudesse, eu indicaria pessoas negras. Então, aproveitando que já está na temporada de próximos candidatos, quais são os 3 nomes que você sugeriria para o Supremo? Tá bom. Tá maluco? Amanhã está na capa do Globo, aqui, ó, do Globo, da Piauí, Marielle. Mas você chegou a falar com o presidente pessoalmente sobre isso? Presidente, você manifestou gostaria que fosse uma Eu mulher? joguei no ar, num encontro que estávamos tendo, assim, formalmente, mas não pautei, não sentei, não despachei para falar assim, olha, eu acho importante, por isso, mas espero conseguir fazer a tempo da próxima. Assim, acho que as opções e as condições por que eu defendo, acho que têm que ser colocadas, né, na mesa. Se vai aceitar ou não, acho que faz parte do nosso jogo, mas eu vou continuar dizendo que eu gostaria muito que fosse uma mulher. Ministra, do ponto de vista de estrutura agora, e pensando na questão racial, de estrutura, tem uma instituição que até a população, de uma forma geral, já identifica, né, a CEPIR, até pelo nome e tal, as pessoas talvez não associem, né, a antiga CEPIR, agora naturalmente o Ministério, elas não associam a questão racial. Mas tem uma instituição federal que as pessoas associam, mesmo as pessoas que não acreditam na questão racial, que é a Fundação Palmares, que no último governo, embora ela não tenha sido propriamente institucionalmente ela não foi desmontada, mas na prática ela foi, né? Enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas agora, nessa gestão, a Fundação Palmares, existe essa missão de recuperar a Fundação Palmares, de fazer ou trazê-la o que ela um dia foi, ou talvez até melhorar, enfim. Ela fica em outra pasta, né? Ela fica sob a aba do Ministério da Cultura. E como que funciona isso na prática? Porque você tem a pasta do Ministério da Igualdade Racial, mas a Fundação Cultural Palmares, que trata dessas questões, também está em outra pasta. Como que isso tem funcionado? Tem tido bola dividida? Na prática, como agir em relação a isso? Não, tem funcionado bem, graças a Deus. A gente está junto com o Palmares e com o MINC na questão do Valongo. Então, a gente tem trabalhado muito próximo deles agora, ainda mais com o BNDES. Eu sei que teve uma discussão no GT de Transição de Igualdade Racial, que eu não estava, mas para trazer Palmares para o MIR, né, e acabou que se manteve na cultura, obviamente, porque eu acho também que tem uma divisão, mas também, ao mesmo tempo, fecha ali e tem que trabalhar junto mesmo. O João Jorge tem sido um parceiro também para a gente nessa questão dessas construções. E a gente tem, a cada dia que passa, a cada coisa que tem conjunto, por exemplo, a Margarete e eu, a gente se fala, assim, se não se falar todo dia, 2, 3 dias, porque tem muita coisa em comum. E ainda bem que é ela que está ali, e a gente tem pensado também, feito coisas concretas, eu vou dizer, para que isso funcione bem. Assim. Então, as equipes conversam, as equipes estão sempre trabalhando, e eu acho que o exemplo melhor, Tiago, agora para isso é o Valongo, porque é isso, já é uma briga, né, que você sabe, de muitos anos, que eu espero que a gente consiga, além de ajudar aquela população, também fazer com que aqueles sonhos ali se concretizem, né, pelo menos até a gente sair da gestão. Mas, na prática, tem funcionado, a bola vai para lá, vai para cá, e a gente tem conseguido tocar também. Muitas vezes, inclusive, junto com a MDHC também, né, porque perpassa pela questão de memória e reparação de lá também. Valongo também, aproveitando o gesto. Cais do Valongo. É uma região do Rio de Janeiro, Cais do Valongo, que é o porto que recebeu o maior número de escravizados em todo o mundo. Fica no Rio de Janeiro, ele recebeu 1 milhão de escravizados. E aí, durante as obras do Porto Maravilha, para receber a Olimpíada de 2016, descobriu-se resquícios ainda desse cais, mas que, desde então, está muito abandonado, e existe essa iniciativa também para finalmente fazer um museu da escravidão, né? Vocês têm trabalhado nesse Esse nome sentido. que não vai ser, provavelmente. Sim. É um museu que, da escravidão, a gente descartou, mas a gente não sabe ainda o nome que vai ficar. Agora, só fazendo um complemento disso, tudo tem funcionado com a ministra
que é muito bom, né, que seja uma mulher negra que está à frente disso, mas, para facilitar, você preferiria que estivesse na sua aba, se você pudesse escolher, a Fundação Cultural Palmares? Sinceramente, não, acho que não. Acho que não é questão de preferência. Eu acho que é questão do que funcionaria melhor, se não estivesse funcionando, entende? Não tem problema de estar lá, porque a gente, de fato, consegue dialogar bem, não é? Estou falando da boca para fora, não. A gente consegue construir e tem conseguido reconstruir também. Desde indicação dela falar, olha, a gente está precisando de tal pessoa, o que você acha e tal, até pensar pautas que cruzem com o nosso planejamento estratégico. Mas acho que não é preferência se funciona, então... Eu pestanejei para falar o nome da ministra, porque o nome da sua mãe misturou com o nome da ministra na minha cabeça. Eu quase falei ministra Marinette, ministra Margarete Menezes, claro. Perfeito. E, ministra, eu queria lhe perguntar, que eu acho que é um tema bacana também, e até foi visto na imprensa como um dos grandes gols da comunicação do governo até agora, que foi a maneira rápida como entrou no tema do ataque racista horrível ao Vini Júnior, um estado inteiro cantando em coro, palavras, enfim, inaceitáveis. E eu queria que a senhora pudesse falar um pouco desse tema e explicasse também quais, além da visibilidade, que já é em si um ganho, né? Imagino que muita gente aprendeu mais sobre racismo naquele dia lá na Espanha do que durante muito tempo. Quais são as medidas concretas que vão vir daí, né? Providências e, quem sabe, até responsabilização? Claro. Não, já vieram, assim. Quando aconteceu naquele domingo, eu tive algumas ações, tipo, imediatas. A primeira, eu mandei uma mensagem para o Moraes para pedir para o presidente se pronunciar e falar, né, prestar solidariedade ao Vinícius, ainda naquele domingo à noite. A segunda foi buscar o contato de alguém da família, que eu consegui com uma amiga, falar com o tio do Vinícius, também empresário dele. E a terceira foi falar com a própria presidenta da Espanha, Yolanda Dias, que era uma pessoa que já tinha tido algum contato previamente. A gente falou, paralelo a isso, as equipes madrugaram na segunda-feira lá, já conversando com o Ministério da Igualdade. Lá eles têm o Ministério da Igualdade com a ministra Irene, que é uma ministra super jovem também, está passando por um momento bem complicado lá, pelas pautas que ela defende também, em relação a isso, que tem uma diretora negra, e é a única mulher negra dentro daquele ministério, que é a Rita Bozarro. De imediato, falamos com o embaixador lá, para que a gente conseguisse também, a partir dele, né, chegar até a La Liga. Então, o Ministério também acionou o Ministério Público, o Ministério da Igualdade acionou o Ministério Público para que a gente pudesse oficializar a La Liga. Até agora, a gente não teve respostas. Hoje, cedo, por exemplo, eu falei com a Rita, que é essa mulher que a gente tem tido mais contato, que é a mulher negra diretora de promoção da igualdade racial de lá. Paralelo a isso, né, para além da gente se posicionar, dos ministérios soltarem a nota, né, a gente, em reunião com elas, conseguimos ajudar para que elas lançassem o 021, né, que é aquele canal do Disque Racismo da Espanha. A gente assinou o acordo de cooperação para pensar também esse viés, porque, quando nós fomos à Espanha com o presidente, a gente se reuniu com algumas mulheres que tinham muitas denúncias a fazer de tratamento, né, dentro da Espanha. Logo depois, eu retorno para lá, e todos os encontros parecia que, assim, a gente estava pressentindo que alguma coisa podia acontecer, porque em todos os encontros eu citava o Vini Júnior e trazia ele como exemplo dessa relação entre ambos os países. E aí agora eles estão trabalhando. Até porque ele vinha sofrendo já. Várias, exatamente, já era, né? E a gente conseguiu fazer também, auxiliar nessa criação. Eles estão agora construindo uma lei antirracismo lá, que é uma lei que está no papel há muito tempo para sair, não conseguia, e a gente tem trabalhado também junto, né, delas para auxiliar. Agora, de ação concreta, conjunta, além de assinar um acordo, além da gente auxiliar no 021, no DISC, além da lei antirracista, a gente está acompanhando. Então, o embaixador teve um encontro com o presidente da La Liga, né, agora na semana passada, e teve um anterior na semana retrasada, e ele até mandou mensagem ao embaixador para falar assim, no jogo que vai ter aqui, a gente vai ter uma manifestação e tal. Eu acho ótimo, mas eu acho também que não resolve ainda. Eu acho que é um passo. Eu acho que a postura do governo... Muita gente fez uma pergunta assim, foi um divisor de águas? Não foi, porque, assim, divisor de águas foi quando botaram aquele boneco daquela maneira, fazendo, né,
Ilusão ao Vinícius ali. Aquilo, para mim, foi o divisor de águas. Mas agora, eu acho que o divisor de águas desse momento foi a postura do governo. Foi a postura com que a gente entrou, todo mundo de se posicionar, de falar, olha, é inadmissível, né, não vamos aceitar. E tiveram diversos parlamentares, a própria vice-presidenta segue em contato, falando, a gente está trabalhando, a gente está tocando no assunto, a gente vai criar, a gente vai ter atitudes concretas. Ela é uma candidata, vai ser candidata, né, às eleições futuras, e falou, isso vai ser uma pauta que eu quero trazer. Então, não foi o caso isolado, né? Teve um outro jogador sub-20, teve um outro jogador de basquete. Todos os dias a gente tem recebido denúncias em esportes dos mais diversos países, e a Espanha, infelizmente, tem se mostrado cada dia mais racista em relação a isso. Eu dei uma entrevista para a BBC logo no início e falaram assim, você está acusando a La Liga de racista? Eu falei, eu não. Quem está acusando a La Liga de racista são os atos e as situações que já aconteceram na La Liga, na BBC Espanha, que demonstra isso. Tem vários outros casos que foram arquivados, que ninguém nunca levou para frente. E agora a gente está aqui minimamente acompanhando para que se faça algo. Então, as pessoas foram presas, ok, mas foram soltas. Então, como é que vai ser? Vai conseguir criar uma lei do esporte? Porque a gente está criando um programa aqui para dentro do país. A gente já tem injúria racial, a gente tem um programa nacional sendo desenhado junto com a Ana Moser, graças a Deus vai sair do papel. Mas e para fora? Como é que funciona isso? Meu pai, que é assíduo de futebol, falou, tinha que ser igual aqui, tem que perder ponto, tem que expulsar do ginásio e tal. Então, a gente coloca nossos exemplos. Agora, cada país, infelizmente, escolhe, né? E o Brasil, embora... É quase como o caso do George Floyd, né? No Brasil, a gente tem quase que uma vez por mês uma pessoa sofrendo o que o George Floyd sofreu. Sim. E quando o George Floyd foi assassinado pelos policiais nos Estados Unidos, gerou uma comoção muito grande no Brasil, o que é uma contradição, enfim, por que as mortes aqui não provocam essa comoção. No futebol, a gente tem casos como o do Vini Júnior quase que mensalmente. Exatamente. Também. Enfim, esses casos acontecem com muita frequência, é muito comum o uso de cânticos racistas e ofensa, né? Eu não quero especificar o Sul, mas quase toda semana tem um caso no Sul de jogador sendo ofendido. Como esse... Aí a gente tem aqui uma entidade privada que rege o nosso futebol, que é a CBF, né, pensando no futebol, mas é uma questão que vai para além do futebol. Como que esse programa que está sendo desenhado com a ministra Ana Moser vai mexer com essas questões, vai tratar disso, para que não fique só no discurso, que é o que acontece hoje? Né? Sim. A Ana tem um secretário nacional de futebol que tem participado da construção entre as equipes. Para você ter uma ideia, a gente está se reunindo desde fevereiro para botar isso em prática. E a CBF, obviamente, tem que ser uma parceira desse programa. A CBF parece que já tinha um programa antirracista, e aí tinham algumas questões, por exemplo, que era entregar um livro X para as pessoas lerem. Eu falei, ótimo, né? Como professora, todo conhecimento é bom. A gente não pode jogar fora nenhum conhecimento, mas eu preciso de mais. Não dá para ser só isso. Então, a gente tem ouvido pessoas, ouvido organizações, para que não seja também um programa nacional só no futebol, sabe, Tiago? É óbvio, e eu super concordo com você, porque eu acompanho e sei que rola. Mas que no vôlei, por exemplo, que é onde eu sei, acompanho e pratico, além de serem LGBTfóbicos demais, tem também a questão racial. E aí você vai, porque no remo tal aconteceu tal coisa, no basquete tal também, no Tijuca aconteceu tal coisa. E a gente vai numerando. Então, é por isso que, assim, talvez é o programa que mais está demorando para ser anunciado, porque precisa passar por inúmeras pessoas a serem ouvidas. A gente vai ouvir a formiga. Né? Nós ouvimos, teve um encontro, por exemplo, do esporte, acho que 2, 3 semanas atrás, agora não me recordo, que estavam inúmeras pessoas, inúmeras organizações, onde a Ana Moser falou da importância de ter o programa, e a gente está ouvindo pessoas toda semana. Os ministérios se encontram às sextas-feiras. Então, acho que agora, no final de junho, já tem como ter um apanhadão para falar, agora vamos fazer assim. Além de comunicação, além do Ministério da Justiça, também para pensar em como colocar a injúria racial, como aplicar a lei. Para além disso, tem que ter a questão do esporte também, que seja como que vai punir. Vai ser punir o clube, como já tem, vai ser punir em pontos. Não sei ainda, mas a gente está desenhando para que seja algo concreto, que não fique só, toma um livro aqui para você não ser antirracista, que é ok, mas precisa de mais. Ministra, mas só para eu entender esse ponto, a ideia é que seja uma mudança legislativa, uma aprovação de uma lei, ou é por meio de normas? Como é que seria esse caminho dessa lei, ou dessa proposta para ver o racismo no esporte? Então, a gente... se eu falasse para você um ou outro, estaria sendo leviano. A gente não decidiu, não bateu ainda o martelo sobre isso.
mas a proposta é que, minimamente, seja algo que a gente consiga comunicar, independente da posição política da pessoa, óbvio, porque isso é uma resistência que a gente ainda encontra em algumas organizações, para demonstrar que esporte não tem, né, no esporte não tem lugar de racismo, mas, ao mesmo tempo, também que a gente consiga cada vez mais vir da base. Isso foi uma coisa que eu pedi, inclusive, porque o racismo no esporte, ele não é somente ali onde está o Vini Júnior chegando e a pessoa gritando, chamando ele de nome de outro. O racismo também perpassa por as crianças que têm ali. Eu tenho o sonho de ser jogador de futebol. Então, eu vou para a escolinha X, eu não tenho dinheiro para chegar ali. Então, não pode ser um programa que combata racismo só, vou punir, vou tirar ponto. Não, é um programa que tem que incentivar, que tem que investir, desde a base até os mais velhos, assim. Então, isso foi algo que eu pedi e trouxe isso numa reunião com as meninas da equipe para levar para o esporte, que eu, muitas vezes, eu saía de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, para jogar no Flamengo, que era, tipo assim, 45 minutos para um ponto e mais 40 para o outro ponto. Às vezes, a minha quentinha estragava, às vezes, a gente comia um salgadinho com um suco de maracujá aguado, porque eu não tinha dinheiro para aquilo. Então, eu passei por aquilo. E, quando eu chegava lá, eram meninas da Zona Sul, que jogavam, que atravessavam a praia ou atravessavam a lagoa e chegavam no treino, e treinavam muito melhor do que eu, do que tinha saído 5h30 da manhã da Maré para ir para Botafogo, para depois ir para o Flamengo, enfim. Então, o racismo também se demonstra aí. É por isso que eu falei, muito para além da questão das leis, para as questões de como que a gente vai aplicar, mas também incentivar e ter treinadores antirracistas, e ter os juízes. Assim, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas a gente se reuniu com a ANAC, não tem nada a ver, de tópico, né? Com a ANAC, para falar com os agentes de segurança da ANAC dos aeroportos, porque é isso, são muitos casos recorrentes. Então, eu falei, não dá para a gente só fazer um programa antirracista nos aeroportos. A gente tem que pensar onde é que está a raiz do problema. Então, vamos falar com esses seguranças para entender? Vamos ter uma palestra de letramento racial para eles? Enfim, a gente vai, que nem água, né? Vai acontecendo, a gente vai se moldando ali nos lugares para conseguir chegar. Ministra, qual o grande projeto que você pretende fazer na sua gestão? Assim, que é óbvio que você já está fazendo projetos, mas quando você sonha, assim, né, e o sonho não tem limite, né, qual que é o grande que você quer ser lembrada, a gestão da Aniele como ministra da Igualdade Racial? Qual o grande projeto que você quer botar na rua nesses próximos 4 anos, ou mais do que isso, enfim, mas ao fim da sua gestão? Um projeto, está me perguntando. O principal, assim, tipo, que você quer, assim, no sonho, no campo do sonho, e que seja execuível também, naturalmente. É difícil falar um único projeto, mas eu... Pode ser 2. Olha o Breno sendo fofo. Pode ser 2. 57% da população. Eu acho que, se eu conseguisse sonho, tá? Como você está falando... garantir educação de qualidade para toda criança negra desse país, educação básica até ensino superior, pós, enfim, conseguir incentivar, deixar ali junto com Camilo um legado desse tipo de programa de bolsas, voltar a todos aqueles programas, não eliminar nenhum outro programa de bolsa. Eu acho que a educação, eu sairia muito feliz. E tem um que... Sim, tem vários. Por exemplo, eu podia falar da questão quilombola. É difícil para mim falar da questão da saúde da população negra. Mas o enfrentamento ao genocídio da população negra também. Se a gente conseguisse conscientizar os governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, enfim, todas as pessoas envolvidas, né, de segurança pública, abaixo e acima, de ter ali, sabe, abordagens menos truculentas, operações menos violentas, enfim, eu não sei. Acho que esses 2 maiores sonhos, eu tenho muitos sonhos, né? Assim, a gente conseguiu dar passos iniciais com a saúde, com a titulação dos quilombos, pautar cada vez mais o racismo ambiental com a Marina, que tem sido uma parceira, mas acho que educação, enfrentamento ao genocídio e o último, desculpa, que vocês falaram 2, era o combate à fome. Assim, se a gente conseguir tocar para frente todos os projetos que a gente tem desenhado junto, de tirar, né, somos 70% da população, tirar e diminuir isso minimamente, eu vou estar feliz. Mentira, não, menti, mais um. E emprego.
Emprego para pobre, para preto, que a gente precisa. Então, é mentira quando eu falo 2, 3 projetos. Então, quando a Coca-Cola falou, a gente tem um projeto para colocar 10 milhões, eu falei, ótimo, vamos fazer esse projeto agora acontecer. Então. Não, e a importância da transversalidade é que todos os seus objetivos que você citou são objetivos que você precisa de outras pastas para poder colocar em prática. Né? Uma dúvida sobre isso. Por exemplo, com o ministro Dino, você já teve alguma conversa específica sobre a questão de treinamento das forças de segurança, de letramento racial fazer parte do treinamento? Assim, a gente teve muitas conversas com ele, não só sobre isso, mas, obviamente, também sobre isso. E o Marivaldo, né, que é o secretário dentro do Ministério da Justiça, tem sido um parceirão para criar e pensar. Por isso, Juventude Negra Viva, sabe? O Juventude Negra Viva está percorrendo o país inteiro, a gente já foi em alguns estados, a gente vai estar na Maré, que você, como... Você é carioca, né, Tiago? Ou não? Mas você morou lá, no Rio. Então, você conhece muito bem a realidade. E aí a gente tem visto assim algumas ações bem violentas dentro da Maré. Então, a gente vai com Juventude Negra Viva segunda-feira para a Maré. Já tivemos na Bahia, Sergipe, enfim, Rio Grande do Norte já foi agora. E a gente está conscientizando as pessoas e conversando. Quando vai, chama os governadores e governadoras para conversar, chama os prefeitos e prefeitas também, que podem estar presentes também para conversar. Eu acho que, por isso, a Juventude Negra Viva é tão importante e é em conjunto com o Ministério da Justiça, né? E Secretaria-Geral da Presidência também, do ministro Márcio Macedo, que tem uma Secretaria da Juventude que tem acompanhado a gente. Então, tem sido recorrente essa pauta. Ministra, infelizmente, a gente está se aproximando do final. Estava cansada já, né, gente? 1 hora só de... Pois é, mas eu não poderia, sendo uma entrevista, deixar de perguntar isso. Se nesses 6 meses de governo evoluiu alguma coisa, alguma informação dentro de um tema que todo o país pergunta, né? Quem mandou... Caso da Marielle? Quem mandou matar a Marielle? A senhora tem confiança de que vai se chegar a uma resposta em breve? Eu sempre tive, Breno, eu sempre quis ser muito otimista em relação a isso. Quando a Polícia Federal, junto com o Dino, anuncia aquela cooperação, eu entendi muito também como uma coisa colaborativa, sabe? E eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Eu tenho tentado acompanhar o Instituto Marielle Franco sempre que possível, né, daqui, embora as agendas não permitam muito, mas eu tenho tentado. E eu vejo a minha mãe, com 71 anos, assim, tipo, falando que todo dia, ou quase todo dia, ela entra em contato com o Ministério Público e recebe as pessoas e faz reunião. Então, se ela, que é a mãe que perdeu a filha com 5 tiros na cabeça, né, não perde a esperança, quem sou eu para perder? Então, eu não tenho novidades para além do que está na mídia, para além do que sai, a gente não tem acesso, né, a gente, embora tenha ganhado, a gente ainda não teve, eu ainda particularmente não tive acesso. Mas a gente tem, a cada dia que passa, fortalecido tanto o comitê, né, que tem ali várias organizações que ajudam a gente nacionalmente e internacionalmente, mas também, sempre que possível, que eu encontro com o Dino, eu falo, e aí, né, estamos caminhando? Não, estamos caminhando, a gente vai chegar. Então, acho que é mais o meu lado Aniele, né, pessoal, assim, do que o lado ministro também. Esse ano, no 14 de março, né, naquela reunião interministerial, o presidente abre a reunião pedindo, né, um minuto de silêncio, me passa a palavra e fala da importância de a gente desvendar o caso, não só porque eu estou no governo, obviamente que não, mas é pela democracia, para o país como um todo, né? Eu não desejo a ninguém chegar num lugar e ver qualquer pessoa, qualquer familiar com a cabeça aberta, como eu vi da minha irmã, assim. Ter chegado ali e ver a mão da minha irmã pingando de sangue ainda para o lado de fora e ter encontrado a Marielle toda desconfigurada, né, com anel e óculos no chão, aquele dia, eu não desejo isso para ninguém. Por isso que eu acho que é tão importante, quando a gente fala do caso Marielle, a gente fala de democracia, a gente fala da defesa da democracia, a gente não fala, né, de pensar porque é uma pasta ou outra. Isso tinha que ter sido feito em 2018 também. Assim. Os presidentes tinham que ter se pronunciado, não só ele, mas como todo mundo, de falar inadmissível, uma vereadora. Essa deveria ter sido a fala, não porque é minha irmã. E eu acho que agora a gente tem muito isso quando muda a gestão. Mas é humano, né? São valores humanos. Eu espero que a gente consiga desvendar. Eu espero que o júri aconteça, né, e que a gente também consiga aí confirmar os assassinos. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser respondida ali. Enfim, é esperar e aguardar. Vamos ver. Obrigado, ministra Aniele Franco. Aniele Franco, ministra. Tiago, quiser fazer algum comentário? É isso. Obrigada a vocês.
Obrigado.